Se você quer ganhar uma renda extra, a forma mais rápida e fácil é com um canal de corte. Esse curso te ensina a criar um canal de corte do zero e fazê-lo bombar e gerar dinheiro. Nele você vai aprender como monetizar e evoluir seu canal de corte, aumentando seus ganhos financeiros. Se você quer aumentar sua renda no fim do mês, esse curso é para você. Ler mais de uma vez. E eu queria perguntar também, como é que vocês fazem para reter melhor o conhecimento da leitura? Porque isso é uma coisa que as pessoas reclamam muito. Eu leio, não consigo absorver. Eu leio, não compreendo. Eu leio, não consigo guardar. Vocês têm algum macete? Anota, bloco, drogas, alguma coisa assim? Como é que faz? Eu tenho. A gente tem a vantagem de ser influenciador, né? Então a gente tem a vantagem de pegar uma ideia do livro e rapidamente passar para a audiência, né? Mas eu tenho um processo. Eu leio, anoto. Essa anotação também em bloco de nota do celular, mas também em Moleskine. Não, antes eu leio, eu grifo, depois eu anoto e aí eu sempre explico para alguém. E ao explicar, isso me ajuda muito. Ou dou uma aula, eu faço uma live, coloco dentro de uma plataforma de conhecimento, me ajuda muito. Mas eu tenho duas regras, cara. Eu tenho que aplicar alguma coisa do livro em até 24 horas. Alguma coisa eu tenho que aplicar em até 24 horas. E eu tenho que avaliar se essa coisa deu certo em até 7 dias. E todas as segundas-feiras, 10 da noite, mais ou menos 9h30, 10 da noite, eu converso com a Lalas. Não é uma coisa que a gente, tocou, tá na hora da gente conversar. Mas é uma mania que a gente tem desde que a gente casou. Estão juntos há quanto tempo já, João? A gente tá há 7 anos, vai fazer 7 anos. Então, desde que a gente casou, a gente tem uma mania de segunda-feira bater papo, assim. Ou a gente sai pra jantar, ou a gente em casa mesmo. E nesses bate-papos, eu sempre falo do... Na verdade, eu não falo do livro. Eu falo do que eu fiz, mas muito influenciado pelo livro. E então, quando eu aplico, eu retenho pra caramba, assim. E tem essa questão também. Essa questão do... Eu só lembro aquilo... Não, eu só falo daquilo que eu lembro. Uma vez eu tava dando uma palestra, e aí, sabe aqueles storyboards que os caras desenham? Sei. Sabe como é que é? Aí eu terminei a palestra, o cara, tá aqui a tua palestra. Eu falei, cara, você fez tudo que eu falei, cara. Dele, é você que acha que eu fiz tudo que eu falei. Eu só desenhei aquilo que eu lembro. E aí você acha que o que eu desenhei foi tudo que você falou. Então eu também concordo. Então eu pego aqueles momentos mais importantes. Quando eu li Gladwell pela primeira vez, eu tava no mestrado, na USP, aí veio Outliers. Eu peguei pra ler 30 páginas, eu odiei. Eu falei, cara, livro nada a ver. Eu li 1 ano depois. 1 ano depois eu peguei o cara, eu falei... Pô, e o começo dele eu achei tão Animal. bom, cara. Você falou agora porque ele começa... Com a cidadezinha, né? Falando da seleção do hockey, não é? Isso. Das 10 mil horas de prática. Porque o começo do livro, ele dá um negócio muito bacana. Porque foram ver, eu não lembro agora qual, acho que era a seleção canadense de hockey. Mas eles foram ver que vários dos principais jogadores nasciam no mesmo intervalo, assim, de meses, né? E aí foram ver por quê. Eu posso contar essa história. Pode, porque eu já contei pra Malu. Porque é isso, é muito doido. Você falou sobre isso, né? De contar pra alguém, ensinar. E é isso que o Bruno faz. O Bruno vai e conta pra mim. Então eu leio os livros com ele. Ele vai dizer. Minha esposa é fera de falar isso. Porque às vezes eu leio eu acabei de terminar o livro, assim, ai amor, que legal, terminou, me conta um pouco do livro. E aí eu falo assim. Ah lá, o Instagram dela. Gente, tem um livro maravilhoso. assim. Aí ela falou, Deixa eu falar então da Lalas. A Lalas é assim, ó. Eu compro um livro, a Lalas olha, vê o livro, aí, tá bom. Aí do nada, de repente, eu vejo stories dela com uma foto, ela, livro do mês. Nem abriu o livro, cara. Ai, sacanagem. É verdade. Agora, só uma coisa, quando a galera me pergunta assim, só levantando uma bola pra galera, também dar uma afinetada, pô, como é que você faz pra me memorizar? Primeiro, eu não tô jogando jogo da memória. Eu não jogo o jogo da memória, eu não tô livre pra... Não, eu jogo o jogo do progresso. Então, o objetivo do livro, e eu tenho muito esse ponto do Joel, quando eu leio um livro, eu tenho uma regra de ouro. O quê? A aplicabilidade de uma coisa só. Porque eu vou ler pra sempre. Uma mensagem principal, assim. Uma coisa. Então eu sempre tenho o meu insight de ouro e 3 insights angulares. O que é o de ouro? É uma parada que o cara falou que eu falei assim, cara, vou testar agora. Acontece isso na putaria também. Não tem isso, não? É isso. Pô, boa ideia essa, Bruno! Não tem, não. Tô zoando. Aplicabilidade. Fora os livros que estão ali pra recriar o meu espírito, pra me fazer pensar mais sobre a vida, que nem eu reli ontem, assim, 30 páginas, a brevidade da vida cênica. É muito bacana, né? Não, até citando Sêneca, né? Porque o Caio é um cara muito culto, citou Heráclito aí. Sêneca fala que ensinando, aprende-se. Porque justamente isso, na hora que você ensina, você aprende em dobro, né? O problema dele é que ele nasceu mais cedo, porque eu falei isso também esses dias. Tô zoando, Sêneca é foda. Te plagiou, né, Bowie? Então, dentro disso
disso, eles viram, poxa, tem tanto jogador nascido na mesma época, né? Aí o pessoal começa a pensar, o que tá acontecendo? Se for chegar com um astrólogo, vão falar, porque Capricórnio joga hóquei melhor. Mas eles viram que, na verdade, era uma questão de seleção pela data. Data de nascimento. A data que o cara ia fazer teste pra entrar no juvenis, por exemplo, era sempre no mês, sei lá, de janeiro. Aí o que acontecia? A criança que tinha nascido em janeiro ia fazer a seleção, e tinha 10 anos, né? Tinha quase 11 pra fazer o teste de hóquei. A criança que tinha nascido em dezembro, ela tinha ainda completado 10. E pra uma criança... Um ano de diferença é muita coisa. É 10% da vida nessa idade, né? Pois é. Exato. E acho que a seleção era até mais cedo, se eu não me engano. Mas o que acontecia era que o pessoal que era mais velho, era maior, né? Conseguia ser selecionado e passava a treinar de maneira diferente dos outros. E como o Joel gosta de falar, o sucesso é treinável. O cara treinava tanto desde cedo que quando ia ver lá na frente, você ia ver pela seleção e você tinha um pessoal fazendo aniversário mais ou menos no mesmo intervalo por conta disso. Você pega duas crianças de 11 anos, ou melhor, você pega duas crianças que nasceram no mesmo ano, mas são duas crianças absolutamente diferentes. Uma fez 11 anos em janeiro, a outra só faz 11 anos em dezembro, são duas crianças absolutamente diferentes. Só que elas competem na mesma categoria. Isso acontece em vários esportes, né? Eu sou 7 de janeiro e eu competia com muitos caras que... Eu sou de 81, muitos caras nasceram em 30 de novembro de 81. E aquele, entendeu? O cara acabava de fazer, sei lá, 15 anos... Uma criança, a rodagem é considerável, um ano de espaçamento, até né? Até uns 14, 15 anos faz uma baita diferença, assim. Fez diferença pra caramba pra mim. Mas gostei desse conceito da aplicabilidade pra guardar as coisas. Total. Então, tem muita gente que é isso. O cara fica... não consigo memorizar. Meu amigo, você não precisa memorizar livro nenhum. Você não precisa memorizar os livros. Geralmente, essas grandes histórias que a gente relembra e tudo mais, é porque é uma história que tem um ensinamento grande embutido, porque a melhor maneira de você passar o conhecimento adiante é colocar dentro de uma história. Por isso que a Disney faz sucesso. Não só a Disney, né? Você pega mitologia grega, porque a gente vê até hoje. Porque é uma história fácil de guardar. Tribo indígena, às vezes os caras não têm escrita no idioma deles, mas as histórias foram transmitidas oralmente e boa parte delas chegou até os nossos dias, porque a história é mais fácil. É muito mais fácil a gente falar de uma história agora dos jogadores de hóquei do que de dados técnicos, né? Um negócio mais abstrato. É mais difícil. Em janeiro nasceram tantas crianças, em dezembro tantas. Por exemplo, o Bruno, o Bruno é incrível. Ele coloca... Você pega as histórias, a semântica da história, o ensinamento, e você coloca dentro de tudo que você faz. Dentro de um programa de curso, dentro do Viver de Renda. Ou seja, aí fortifica muito mais. Então, tudo que você aplica, você guarda. Não tem aquela coisa... uma vez o Cortella falou pra mim, eu nunca mais vou esquecer. Tem duas coisas que na vida, que se você economiza, você perde. Conhecimento e afeto. Economizou, perdeu. Por exemplo, quem economiza afeto durante um tempo extenso... Sabe aquela pessoa que não sabe nem abraçar direito? Tem gente que não sabe nem abraçar mais. Meio desengonçado, é meio duro, fica frio, porque economizou tanto afeto que perdeu. E conhecimento também. Por exemplo, você que lê um livro agora, terminou agora, eu vou dar uma receita infalível pra você apagá-lo da sua cabeça. Economiza, não ensina ninguém, não aplica nada, não conta uma história pra uma outra pessoa. Essa economia de aplicação, pra mim, faz toda a diferença de alguém que retém e alguém que se frustra por... Se você gostou desse corte, se inscreve aí e não esquece de deixar o like. Valeu!